vai entrando, você vai descansando. E daqui a pouco você vai sonhando. Né? Existe aquele eloquente, que nem Silas Malafaia, né? Grita e bate. Eu tinha um pastor que o púlpito ainda bem que era de madeira, porque o tanto que ele dava soco no púlpito, hoje não pode mais porque os púlpitos de acrílico, né? Mas se é uma arte, é uma técnica. E você pode imaginar a existência de várias formas. Nós só precisamos aprender, desenvolver, buscar. Pregação, didática, a arte de ensinar é técnica, tá? É técnica. Você pode fazer a busca em conhecimentos, em lugares, em informação de como ensinar. Tem pessoas que já saem, quando nascem, com o dom de ensino. A Bíblia diz. Tem outros que saem com o dom de mestre. Tá? De mestre. Pastores e mestres. Tá? O que é isso? São pessoas que Deus capacita, o Espírito Santo capacita, que você pensa assim, pô, como que esse cara achou isso dentro da Bíblia? Eu já li a Bíblia 3, 4 vezes. Como que esse cara achou isso dentro da Bíblia? Olha, meu irmão, pergunta para Deus. Se você quer saber também, ora a Deus e peça para Deus te dar esse dom. O cara tem uma habilidade, eu conheço pastores que têm habilidades tremendas, mas não é habilidade de pregar, é habilidade de conhecimento de um texto bíblico. O Saião é um deles, o Nicodemos é outro, quem mais? Silas Malafaia. Só que o Silas Malafaia, ele é bom em uma parte porque ele tem várias faculdades de conhecimento. Tem outros que não tem tanto conhecimento de faculdade, que usa a psicologia, usa outras áreas, mas tem uns que tem conhecimento de ir nos lugares e aplicar aquilo no próprio texto. É a vida daquilo. É a mesma coisa que você está vivenciando naquele momento o êxodo, a saída do povo do Egito. Parece que você está vivendo na saída junto com quando ele vai transmitindo a palavra. É conhecimento e a capacidade de ensino, de transmitir, de dom, algumas coisas que Deus dá. Só que, como fazer isso? Primeira coisa, esmerecer-se. Sabe o que é isso? Esforçar-se. Você tem essa capacidade, você pode desenvolver isso. Porque o dom que Deus dá, conforme a capacidade de cada um. Quanto mais você busca, mais você fica capaz. Se você não busca, vai continuar fazendo do jeito que sempre fez. Por isso que é uma arte, uma técnica de você buscar e ensinar isso. Tá? O que é ensino e o que é aprendizagem? Consegue chegar, Fabrício? Sim. Lê lá para nós então. Aprender e ensinar constituem duas atividades muito próximas da experiência de qualquer ser humano. Aprendemos quando introduzimos alterações na nossa forma de pensar e de agir. E ensinamos quando partilhamos com o outro ou em grupo a nossa experiência e os saberes que vamos acumulando. Olha aí. Então, quanto mais coisa tiver na sua cabeça, Mais está aprendendo. mais você vai poder aprender e ensinar os outros. É prático isso. Se a gente para de aprender, para de ensinar. E para de aprender também. Para de ter o que ensinar. Você começa a fazer, sabe o quê? Começa a atrofiar. O nosso cérebro, isso é medicina, né? O nosso cérebro ele é um órgão que atrofia, se você não exercitá-lo. E aí começa a ter problemas. Eu estou com dores no braço. Estou com dor nesse braço aqui direto. Por quê? Porque eu não estou movimentando. Atrofia. E se a gente não busca isso, vai se atrofiando. Então esse é um desafio para nós. Por quê? Primeiro porque nós não gostamos de ler. E o método de ensino precisa leitura. Tá? Precisa leitura. Essa parte aí comigo eu adoro. Né? Olha só, professor. Eu estou colocando como os temas, ó, pode ver que nós já estamos na unidade 2, tá? Eu estou pegando mais algo assim que depois eu vou abrir algumas coisas para vocês. Professor, o professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando.
O fraco domínio do conteúdo resulta num ensino deficiente. Isso é prático, vocês sabem disso, né? Se vocês não estudaram, se você não for estudar matéria de engenharia, né? É prático. Isso é, se você não usar desse conhecimento, primeiro, além de não saber o que vai acontecer, Não vai saber transmitir, a pessoa não vai entender. além isso mesmo, além das pessoas não entenderem, o que pode acontecer? Você ensinar errado? Ensinar errado é outro fator também. Outro fator. Vai passar vergonha? Vai passar vergonha. O que mais? Principalmente se o outro domina. É isso que eu queria saber. Gente, sempre tem alguém que conhece também. Não pense que não conhece. Sempre tem alguém que conhece. Conhece seguro, conhece de venda, conhece de direito, conhece de tinta. Sempre tem alguém que chega lá para você e diz assim, quer te ensinar naquilo que você estudou. E se você não estudou, o cara vai dominar a sua aula. Ou o que você quer fazer. Vai querer ensinar para rezar missa? Às vezes ele vai ensinar, porque você não estudou. Né? Ele sabe pouco, mas você sabe menos que ele. Você sabe menos que ele. Daí, Enche de perguntas, Paga aí mico. como é? Entende? Aí fica confuso. Olha, é a mesma coisa que você for usar um método de ensino para as pessoas e o cara é um testemunho de Jeová, é um adventista e é um teólogo nisso. eu vou contar uma E série aí? justíssima que E eu aí? passei por conversa esses dias com um maçom. Falei pro Fabrício, eu nem entrei em discussão. Quando ele falou que era maçom, eu fiz uma pergunta, duas para ele, né? Se eles conheciam o plano de salvação e tal. Não, mas nós lá, é feito, a Bíblia está lá aberta, em cima da mesa, né? E o nosso Deus, lá só a gente ora pelo Deus, O arquiteto. não sei o quê, mas é o mesmo Deus e é maravilhoso, só quem não conhece que fala mal. Eu pensei, Senhor, nós estamos em 5 pessoas no carro, né? Eu falei, eu vou ficar quieto aqui, que eu não tenho sabedoria o suficiente para contestar, então deixa quieto. Duas coisas que me chamam a atenção, a cantora Ivete Sangalo, quando foi desafiada a dizer ele não, né? Ela disse que ela não iria entrar em assunto que ela não dominava, que ela não ia conseguir depois manter, sustentar o que ela disse. E isso é por verdade, é o que tu fala, né? Eu tenho um cliente que ele é maçom, ele já chega te inquirindo. O que é inquirir? Ele já chega te cutucando, te desafiando para ver o que você fala. Ele quer te pegar em algum momento. Ele quer te pegar em algum momento. Se você não tem entendimento e não busca na palavra sabedoria para poder sair dessas saias justas, eles te pegam e eles te amarram. Aí a gente envergonha o evangelho. Eu achei interessante uma frase, aquele negocinho que manda no Facebook, ele sim, ele não, e embaixo assim, se preocupe porque ele já veio. Aí não tem a foto de Jesus, né? Vocês estão preocupados com ele sim, ele não, se preocupa que ele vem. Apocalipse, acho Porque o carne é que iniciante, tem alguma algumas coisa. características que nós não estudamos, né? É, Para crescer igual a carne, você tem que estudar. Mas Jeová também. isso. Então, Jeová é bem gostoso. algumas coisas a gente precisa cuidar, né? Uma hora nós vamos falar só sobre a maçonaria, tá? Eu tenho parentes na maçonaria. As funções do professor, tá? Vânia, consegue chegar, Vânia? Sim, ser amigo dos alunos, ser um bom intérprete, ser um bom planejador de atividades e lições e ser um bom aprendiz. Fatores principais, gente. Ser amigo dos alunos, ser um bom intérprete. Você imagina, você vai para os Estados Unidos, Alemanha, não sei para onde, e aí você... Eu quero te falar depois, ó, que puder. Aí a hora que você arruma um intérprete e o cara vai interpreta tudo errado. Ou imagina você... Não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguma palestra de algum americano que alguém tem que transmitir. Tá? Eu já vi vice-versa. Tá? Eu tenho dificuldades em alguém que não tem eloquência.
tá? Que não gesticula, que não age em algumas situações, principalmente na parte de intérprete. Porque, imagina, tem pessoas que interpretam lendo, como se fosse uma leitura. Então o cara vai falando, o americano vai falando e o cara vai interpretando, e ele vai falando o que o cara está falando. Só que a maneira... Gente, isso daí pra mim me deixa assim, eu não consigo ficar. Perfeito, né? Eu gosto de que o cara viva o que ele está interpretando. Então quando ele está falando do texto, ele está falando pecado, olha, o pecado está dizendo assim. Pregue junto. Pregue junto. Por isso que quando eu tenho algum intérprete comigo, né, eu já fiz pregação com eu e mais um pastor na mesma mensagem. Um dia eu vou fazer aqui, tá? 2 pastores pregando na mesma mensagem. Precisa os 2 pregar junto e os 2 precisam estudar junto, para ele saber o que ele vai falar também. Né? E aí os caras falam, você que é intérprete, interpreta aqui o cara aqui a pregação, e o cara vai lá interpretar e começa só a interpretar ainda, às vezes interpreta literalmente o que o cara está falando. Né? Quando eu fui para os Estados Unidos, nós estamos num grupo, né, de 17 pessoas, e nós fomos nas igrejas, na TV, nós cantamos na TV, mas a gente fez algumas igrejas, umas visitas. E lá numa das igrejas, o meu trabalho era testemunhar da minha vida, né? E a intérprete era a mãe da Heather, que faleceu. Gente, eu falava e ela interpretava. E quando ela interpretava, as pessoas choravam. Sabe? Da forma como ela interpretava o que eu estava falando. Isso é vida na mensagem. Isso é vida. Meu testemunho, claro que foi impactante, mas a forma com que foi interpretado. Às vezes tu pode assim, interpretar melhor do que a pessoa que está falando. Porque tu usa... Verdade. Coloca a vida na coisa. Isso, é verdade. Tu coloca a vida. É o que o pastor está querendo fazer. E tem pessoas que Às vezes eu tinha que interpretar os índios, porque às vezes dependendo do indígena, o indígena não tem essa articulação de sentimentos, né, dentro da mensagem. Então eles falam de uma forma muito... Eles falam baixinho, falam com a boca fechada entre os dentes. Então você não percebe muito isso, né? Eles não levantam a mão para ficar aceitando Jesus. E eu dava vida no negócio, né? Então, eles falavam realmente o texto, explanavam o texto, mas não tinha aquele impacto. Para os índios não precisam disso. Mas quando a gente está transmitindo, tem que ter essa... Alguns, até para você ter ideia, alguns índios perguntavam assim, tinha vez para minha esposa, o pastor está bravo, né? Porque eles não conseguem ver esse negócio de ficar gesticulando. Não, porque eles dizem assim, por que ele está tão assim? Um dia eu mostrei um vídeo do Silas Malafaia, os caras ficaram apavorados. Eu falei, o que está acontecendo com esse pastor? Um demônio com ele. Porque eles não conseguem ver isso. Eles dizem que quando as pessoas começam a estar sempre porque estão bravas. Nas convenções do MEC a gente sempre tem palestras de americanos. Oratória, trabalho com oratória, trabalho com essas... E o filho do nosso presidente, o Altomirzinho, ele morou fora do país a vida inteira, né? Ele interpreta, mas a gente se mata da risada porque ele interpreta, ele é a sombra do cara, né? O cara coça o nariz, ele coça o nariz. É muito engraçado. Ele é um artista. Interpreta tudo. Tudo, ele prega literalmente junto com o cara. Ele prega, ele, sabe, ele faz a mesma expressão, a mesma... Né? Tanto que ele falou que era para ter 2 intérpretes e aí um não veio e teve que fazer ele. Então ele falou que estava muito desgastado porque cansa mais do que o pregador. Imagina, tem que escutar, traduzir e ainda fazer imitar o cara. Mas ele faz perfeito. É incrível. Mas isso não quer dizer que a mensagem não seja a mesma. Tá? É a forma só, é o método que você está fazendo. Tá? Um outro detalhe que a gente precisa entender é ser um bom planejador de atividades e lições. Quer dizer, prepare, gente. Prepare. Ser um bom aprendiz. Esse é um detalhe que depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Guarda essa daí. 3 problemas adotados na escola de professores na EBD. Eu citei só a EBD aqui, tá? 3 problemas adotados. Primeiro, qual vai? Não fazer convites apelativos. Segundo, Fabrício. Não insistir com ninguém. Terceiro, Maurício. Não fazer indicações de última hora. Os professores. Gente,
as 3 coisas que sempre é feito na igreja. Naturalmente. Às vezes a pessoa, a gente precisa, irmão, vamos lá, dá aula lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Deus quer usar a sua vida. Né? Você nem sabe se o cara está preparado. Você nem sabe se o cara realmente tem condições. E aí as pessoas apelam, forçam. Tá? Isso é um dos problemas. Tá? Segundo não insistir com ninguém. Tá? Terceiro, não fazer indicações de última hora. Tá todo mundo, indicação de última hora, você está sentado lá, a diretora da IBD está lá, faltou um professor, ela diz assim, Vânia, você pode dar aula para as crianças? Ela não estudou, ela não preparou, ela não pegou material, ela não sabe nada. E ela vai dar aula para a criança. É a pior coisa você dar aula para uma criança que você não estudou. A criança sabe mais do que nós. E ela percebe se você estudou ou não. Tá? Ela percebe. Quem já deu aula para criança sabe. Pastor, no slide anterior eu ia comentar e passou sobre ser amigo dos alunos. Isso. A gente comete um erro muito grande, e eu tenho uma amiga, que não vou citar o nome, porque todos nós conhecemos, que ela queria tanto um trabalho, ela começou a dar aula e todo final de aula ela